Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe bastante este vídeo. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição aqui embaixo, tá certo? E também não deixe de assistir aos outros vídeos com o magnífico amigo e Dr. Luiz Carlos Baldissero Molion, certo? Hoje, transpassando para vocês aqui um vídeo também um pouquinho antigo, mas que realmente assim é extraordinário os colocamentos as posições do Dr. Molion, que mais uma vez dá uma aula e quebra o Dr. Philip, tá certo? Então, nesse exato momento, eu deixo agora com vocês aí a apresentação do Dr. Molion e do Dr. Philip. Isso daí ocorreu no debate, foi um debate ocorrido no Fórum da Liberdade, foi o 21º Fórum da Liberdade, entre Luiz Carlos Molion e o Philip Fearnside, dois climatologistas, com opiniões opostas, ou seja, um aximentista e o outro não, e justamente discutindo essa parte de aquecimento global e suas causas, ok? E não deixe de conferir amanhã às 18 horas, por volta das 18 horas, aí sim, ao vivo, Dr. Molion aqui no canal Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima, às 18 horas, por volta das 18 horas ali, ele vai comentar a respeito dos controladores do clima global. Quem são os verdadeiros controladores do clima global? Eu vou fazer essa entrevista com o doutor e amigo Luiz Carlos Baldissero Molion. Bom, então fico por aqui e deixo agora o vídeo com esse debate incrível, onde o doutor Molion, mais uma vez, com a sua simplicidade e seu conhecimento extremo, rebate todo o alarmismo apresentado pelo Dr. Philip. Tirem as suas conclusões. Um forte abraço, fique na paz e mais uma vez não deixe de conferir os outros vídeos do canal, se inscrever e acompanhar amanhã ao vivo eu e o Dr. Luiz Carlos Baldissero Molion, certo? Na paz aí. Senhoras e senhores, em 2006, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, foi o protagonista de um dos mais polêmicos documentários já produzidos, An Inconvenient Truth, uma verdade inconveniente. O documentário ficou famoso por abordar as mudanças climáticas na Terra. O fenômeno ficou popularmente conhecido como aquecimento global. Ainda ontem, senhoras e senhores, Salim Matar nos lembrava que notícias ruins, notícias de colapsos, de crises, de destruição, dão muito mais manchetes do que notícias boas, de paz, de acordos comerciais, de união. Desta vez, não foi diferente. O tema aquecimento global virou pânico generalizado. De imediato, inúmeros cientistas e organizações não governamentais saíram culpando o progresso, o desenvolvimento e, por fim, a ação humana. O homem como grande vilão da história. Do outro lado, um número cada vez maior de cientistas apresentou ao mundo novas versões, como, por exemplo, estarmos vivenciando um novo ciclo glacial,
que traria mais benefícios do que prejuízos. Pois, entre outras hipóteses, essa teoria diz que aumentariam as áreas férteis e, por consequência, a produção de alimentos. Há ainda aqueles que acreditam em uma grande conspiração contra os países em desenvolvimento, como no caso o Brasil, pois, de certa forma, o Brasil estaria sendo impedido de usar petróleo e outros combustíveis em suas empresas. Mas eu pergunto, senhoras e senhores, não será verdade que, mais uma vez, a interferência dos governos no mercado, de maneira absurda, não somente pelo monopólio do petróleo, mas também porque a histeria levou diversos governos a subsidiar programas de novas fontes de energia. Essas novas fontes de energia, a partir de produtos agrícolas, como a soja, o milho, a cana-de-açúcar, entre outros. O reflexo imediato dessas políticas foi a explosão do preço das commodities, que agora, além de alimentarem uma demanda crescente de população, ainda tem que dividir, são alvos de programas verdes imediatistas. É a guerra alimento versus energia. E as consequências, senhoras e senhores? Os estoques mundiais de grãos hoje são os mais baixos dos últimos 40 anos, se falarmos em dias de consumo. Os alimentos estão subindo de preço e, por ocasião disto, podem gerar uma inflação mundial, assim como Paulo Guedes nos lembrou da inflação que a China vem vivenciando. Será, senhoras e senhores, que tudo isto não foi reflexo de uma ação governamental de subsídios? Para debater todas estas questões, o IEE tem a honra de convidar o professor Luiz Carlos Molhon, doutor em meteorologia, o professor Philipp Fernscheid, do Instituto de Pesquisas na Amazônia. Professor Luiz Carlos Molhon, professor Philipp, é um prazer tê-los aqui com a gente. Um bom painel a todos. Guto Abranches. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, senhoras e senhores, professores convidados. Muito bem, essa etapa nós teremos um painel com duração de 1 hora e 30 minutos. À exceção dos anteriores, cada um dos nossos painelistas falará, desta vez, por 30 minutos. E, ao final, mais 30 minutos para os debates. E eu reitero que conto sempre com as questões formuladas pelos senhores e senhoras, que podem encaminhá-las às nossas recepcionistas desde já. Quero convidar para dar início a essa nossa etapa de trabalho o senhor Philipp Fernscheid. Perdão, professor, se eu estiver pronunciando errado o nome. Philipp Fernscheid possui graduação em Biologia, mestrado em Zoologia e doutorado em Ciências Biológicas. Realiza pesquisas ecológicas, incluindo a estimativa de capacidade de suporte de agroecossistemas tropicais para populações humanas e estudos sobre impactos e perspectivas de diferentes modos de desenvolvimento na Amazônia e sobre as mudanças ambientais decorrentes do desmatamento daquela região. Fernscheid sugere que os países do mundo paguem pelos benefícios ecológicos que a floresta traz, devido ser o organismo que regula o fluxo de chuvas, a temperatura e evita o agravamento do efeito estufa. Para ele, o ressarcimento material por esses benefícios produzidos pela floresta garantiria a qualidade de vida de sua população, mantendo preservada a Amazônia. O ecólogo contabiliza mais de 400 publicações, entre livros, artigos, capítulos de livros e várias apresentações em eventos, como seminários e congressos. Com a palavra o senhor Philipp Fernscheid por 30 minutos. Bom, muito bom. Eu sou Philipp Fernscheid, do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Primeiro, fazer propaganda desse site aí, onde pode encontrar muito mais informação sobre aquecimento global e sobre todos os problemas com relação à Amazônia. Eu vou falar no início um pouquinho sobre
a questão geral dessa sessão, a questão de se existe aquecimento global ou não, se é causado pelo homem. Realmente, o programa tinha o Luiz Carlos primeiro, né? Ele é do outro lado desse debate. E depois eu vou falar sobre a parte da Amazônia, onde também tem muitas polêmicas sobre o que poderia acontecer lá, e obviamente essa é uma das coisas mais urgentes em termos brasileiros. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Primeiro, todos devem ter visto esse gráfico de aumento do gás carbônico no ar, medido em cima de um vulcão em Havaí, no meio do Pacífico, desde 1958. E mostra claramente que está aumentando o teor de gás carbônico no mundo. Uma coisa que tem uma variação anual com o ciclo sazonal no hemisfério norte, mas vai para cima sem parar. É muito importante lembrar que esses são dados, de distinguir entre o que é dado de observação e o que é resultado de modelagem, o que sempre é muito mais incerto. Mas esses são dados que estão aumentando o teor de gás carbônico no ar. E temos dados do passado de bolhas de ar que são presos no gelo e na Antártida. Essa foi uma grande descoberta. Eu que sou velho no assunto, lembro quando se caçava velhas garrafas de vinho, etc., para analisar o ar dentro e ver quanto que era o teor de gás carbônico antes da Revolução Industrial. E foi uma grande descoberta que dava para analisar essas bolhas no gelo e na Antártida. E se vê que tem um aumento exponencial, que está aumentando há muito tempo e que antes da Revolução Industrial tinha 280 partes por milhão por volume de gás carbônico no ar. Então, dá para calcular quanto mudou nesse tempo. Também existe um monte de dados sobre a parte física do clima, de como entra a energia do sol em raios ultravioletas, não que aquela queimadura na praia, e depois são absorvidos pelo chão e reemitidos em ondas longas, ondas compridas, basicamente em forma de calor, infravermelho. E essa que vai batendo nos gases de efeito estufa no ar e acaba prendendo o calor na superfície. Uma coisa que acontece naturalmente, essa que mantém a temperatura do planeta de forma agradável para nós aqui, mas aumentando o teor desses gases, esquenta mais, e é isso que causa problemas graves. Então, tem muita pesquisa sobre como funciona o clima do ponto de vista físico. Da temperatura da Terra vem aumentando nesses últimos anos, mas com muitas variações. A linha vermelha são as observações. E você vê várias coisas. Você vê a parte modelada, bate muito bem hoje com o que realmente aconteceu em termos de aumento de temperatura. Lembra que essa é histórica, essa não é projeção do futuro aqui. Mas tem várias coisas que aconteceram ao longo do tempo, não? Que são fontes dos debates sobre a realidade do efeito estufa. Durante muitos anos, os modelos davam um número bem acima da realidade. Estava mostrando que deveria estar esquentando mais do que realmente é o clima. E daí tinham descoberto em 1999, publicado na revista Nature, que descobriu que tem muito mais calor nas águas profundas dos oceanos do que pensava. Triplicou o número de perfis de temperatura, onde um navio passa por cima e mede toda a temperatura até o fundo do oceano. Agora tem mais de 3 milhões desses perfis. E era bilhões de joules de energia armazenado nessas águas profundas que não sabia. E essa que explicava a diferença entre os modelos e as observações. Então, antes disso, os modelos eram realmente assim, ajustado, realmente era um tipo de cola, né?
de multiplicar por um fator para baixar a curva, para bater em cima da linha observada da realidade, sem saber por quê. Mas depois de colocar esse sumidor de calor nos oceanos, bate quase perfeitamente com a observação. Outra coisa para observar aqui é que entre 1940 e 1970 estava diminuindo a temperatura do planeta, o que realmente obscurou muito a discussão do efeito estufa ao longo desse tempo, porque como que poderia dizer que tem aquecimento global quando a temperatura está diminuindo, né? Eu que, como falei, sou muito velho no assunto. Em uma vida anterior, eu era um naturalista no serviço dos parques nacionais nos Estados Unidos, no Parque Nacional dos Glaciais, né, que faz divisa entre Estados Unidos e Canadá. Então, eu estava dando palestras sobre efeito estufa em 1968, quando ninguém sabia disso, era uma coisa desconhecida ao público. E naquela época tinha que explicar, essa aqui que estava diminuindo a temperatura, ninguém sabia, etc., mas tinha a possibilidade que realmente podia aumentar e derreter aqueles glaciais. E hoje é previsto que dentro dos próximos 30 anos vai acabar mesmo com todos aqueles glaciais. Então, é uma coisa que realmente confundiu muito o debate. E hoje sabe por que estava diminuindo. Esse foi por causa da poluição industrial, por causa dos aerossóis, fumaça, poeira, etc., que estava muito suja as indústrias na época e essa que estava causando diminuição. E colocando isso nos modelos dá para explicar justamente essas mudanças. Como se vê aqui, esse do relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças de clima, os últimos 4 relatórios. Eu, inclusive, faço parte desse grupo. E se só coloca o efeito do gás carbônico, deveria estar aumentando assim a temperatura. E realmente a observação é aqui embaixo. E a diferença é por causa daqueles aerossóis. Essas são observações aqui, não é modelo. Agora, se coloca os dois, bate perfeitamente aí os dois. E se vê que projetando para o futuro faz muita diferença essa inclusão. Então, isso foi muito importante em termos de melhores modelos, mas não dá para imaginar que esse vai salvar a gente do aquecimento. Outra coisa é a variação no ciclo solar, a intensidade do sol, que é uma coisa que também afeta o clima da Terra. Esse também é daquele último relatório do IPCC. E mostra que para cada continente, para o globo inteiro, só para a área terrestre e para os oceanos. Essa primeira parte, essa é só até 2000. Então, você tem um aumento observado, que a linha sólida aqui, essa faixa roxa é o que é modelado, que vai em volta do que realmente foi observado, e esse azul aqui é o que teria sido só com essas variações naturais. Muitos dos céticos, assim, de quem questiona o efeito estufa, se apoia nessa de que são ciclos naturais de intensidade do Sol, etc., que explica. E realmente não dá para explicar. Essas são faixas de 95% de probabilidade. É impossível explicar o que se observou só com a parte natural. Então, essa é uma coisa chave para poder dizer com toda a contundência que foi feita nesse último relatório do IPCC, que realmente é uma coisa antropogênica. Agora, o que é projetado para o futuro, pelos modelos analisados, uns 20 e poucos modelos pelo IPCC, foi essa aqui. Primeiro, esquece essa linha aqui, que é uma presunção de composição constante da atmosfera. Eram 4 cenários sobre emissões, então toda discussão sobre esses cenários. Mas, presumindo essa quantidade de emissão, então, esses são os traçados de quanto seria o aumento da temperatura, com bastante incerteza sobre cada um desses cenários. Mas, o importante aqui
e ver quanto que está mudando com relação ao que é previsto. E o cerne desce a muitos outros aspectos do debate, e essa aqui. Essa é a história de Caixinhos Dourados. Deve ter ouvido disso, uma menina com cabelos louros, assim. É uma história da Alemanha, de uns 400 anos atrás. Por isso, o cabelo louro da menina que dá nome à história. Então, ela está vagando pela floresta, encontra uma cabana onde moram 3 ursos, que tinha preparado 3 tigelos de mingau, mas o mingau foi muito quente, então eles foram fazer um passeio na floresta para deixar esfriar. Ela entra, experimenta primeiro do papai muito quente, da mamãe é muito frio, e do bebê é certinho. Então, essa que dá o nome das chamadas falácia de Caixinhos Dourados. É a presunção, a priori, de antemão, de que é sempre o número do meio que é o certinho. Então, nessa situação aqui, nós temos esses 4 cenários, e quem vê sem conhecer a coisa vai pensar que aqui no meio, em algum lugar, seria a coisa certa. Mas, de fato, é essa linha vermelha aqui que corresponde ao mais provável. Esse seria chamado negócios como sempre, embora não use mais esse termo no IPCC. Mas é que mais se aproxima à continuação da tendência atual. E essas outras são com presunções muito otimistas de como a sociedade vai diminuir as emissões, a população vai crescer menos, etc. e tal. Então, é esse que corresponde à tigela de mingau do urso papai, que é o mais provável, e não o do meio. E esse se aplica a muitas outras coisas dentro desse debate. Sempre se chama... A imprensa, obviamente, tem um costume de sempre chamar 2 lados. Se alguém diz que tem efeito estufa, tem que chamar alguém que diz que não tem. Então, quem está por fora do debate vai pensar que, então, é alguma coisa no meio. Mas você tem que pensar nos argumentos envolvidos aqui. E esse se aplica a outros aspectos. Em termos do aquecimento, esses são os mapas que são a média daqueles 20 e tantos modelos. Essa aqui embaixo é aquele da linha vermelha, que é o mais provável em termos das tendências atuais. Você vê bem mais quente o planeta. Mas você vê várias coisas. Esquenta mais sobre os continentes do que sobre os oceanos. E já que o grosso da Terra é coberto de água, então aquelas médias globais são muito puxadas pelos valores menores dos oceanos. Então, o que acontece no Brasil, por exemplo, é bem mais do que aqueles outros números. Outro mostra tudo aqui mais ou menos igual em termos do aumento da temperatura, mas os modelos se vê individualmente e diferente. E o problema principal é de saber até que ponto se aplica esse cenário. Esse é o modelo mais catastrófico de todos, que é o modelo do Centro Hadley da Inglaterra, que mostra a Amazônia hoje todo verdinho assim, e até os anos 2080, basicamente acaba a floresta amazônica, só por causa da mudança climática, sem considerar incêndios florestais, sem considerar desmatamento direto, só árvores morrendo de sede mesmo, com calor e seca. Então, a questão é até que ponto essa aqui que foi publicada na revista Nature no ano 2000, já estamos em 2008. Então, deve ser a primeira prioridade de saber se esse realmente é um quadro do futuro certo ou não. E até hoje não está resolvido isso. Embora tenha coisas dos 2 lados desse debate. Mas é muito importante saber se mesmo como um quadro assim, impressionista, assim, aproximado, se isso é mais ou menos o futuro ou não. Mesmo se fosse em outro ano, ou só metade da floresta que morre, alguma coisa assim, de grosso modo. Agora, do lado positivo tem isso, que o modelo exagera a seca e o calor no clima de hoje na Amazônia, bastante. Então, isso implica que deveria também estar exagerando para o futuro. Mas, do outro lado,
tem isso. Tem uma variação muito grande entre modelos em termos de água, muito mais do que em termos de temperatura. Essa é sobre escoamento superficial de água até os anos 2050, com vários modelos analisados pelo IPCC. Essa é aquele mais catastrófica do centro-rádio da Inglaterra. Vê que a Amazônia é uma mancha vermelha, tudo muito mais seco. Mas não é só essa. Aqui tem esse modelo da Alemanha, também esse japonês aqui, esse canadense também mostra, tem outro dos Estados Unidos, do NCAR, que também mostra isso. Tem um modelo aqui da Austrália que não mostra nenhuma mudança na Amazônia, e tem esse do Laboratório de Dinâmica Geofísica de Fluidos nos Estados Unidos, que mostra um aumento da chuva na Amazônia. Agora, você tem assim, um grande leque de diferentes resultados, embora a maioria mostre algum tipo de ressecamento. Essa aqui, que está totalmente por fora em termos da Amazônia, é útil para outras coisas. É muito usada para ver o que acontece com os calotes polares, etc. Cada modelo tem a sua utilidade. Mas é muito importante entrar nisso para ver as diferenças. E o que tem novamente, esses são dados aqui, esse não é modelo. Essas são as temperaturas do Oceano Pacífico, da superfície do Oceano Pacífico. Esse que é o gatilho que dá o fenômeno El Niño. El Niño é muito dominante no clima na Amazônia, e cada vez que esquenta a água no Pacífico, nós temos uma seca na Amazônia com incêndios florestais, etc. Aqui, por exemplo, 2003, quando morreram 40 mil pessoas na Europa na onda de calor, e também tinha incêndios em Roraima, no Brasil. Esse grande aí é 97, 98, quando tinha o grande incêndio de Roraima. Todo mundo lembra. Por nosso cálculo, era entre 11 e 13 mil quilômetros quadrados de floresta que queimou naquele ano. Essa aí é 82. 82 foi o grande El Niño que matou mais de 200 mil pessoas na Etiópia e áreas vizinhas. Lembra que tinha todos os cantores cantando para arrecadar dinheiro, etc., para as vítimas. Mas foi apresentado como um ato de Deus. Não foi seu carro que fez aquelas pessoas morrerem na televisão. Não foi seu desmatamento. Simplesmente aconteceu. Agora, na hora que é o Niño, é por causa do efeito estufa, aí é diferente. Porque o efeito estufa tem culpados. Dá para calcular exatamente quanto emite cada país e até cada indivíduo que vai contribuir a isso. Então, essa que muda em termos políticos e éticos toda a história. E se vê que tem uma correspondência bem estrita entre esses aumentos da temperatura do Pacífico e os El Niños na Amazônia. Não é uma coisa que depende de resultado de modelo. E como lembra no filme de Al Gore, ele mostra o mapa da África como encaixa na América do Sul, e depois ele mostra a curva de gás carbônico com a temperatura que também encaixa bem. Então é muito demais para ser uma coincidência. Mesma coisa aqui. Essa aqui é um retrato perfeito dos incêndios na Amazônia. E esse último relatório do IPCC chegou a uma conclusão muito importante, que é de que os modelos hoje concordam que a continuação do aquecimento global leva a chamadas condições tipo El Niño. Se vê esse tipo El Niño aqui, o grosso dos modelos são desse lado, e são poucos aqui no lado de La Niña. Então já conclui que com o aquecimento global vai ter mais daquela água quente no Pacífico. Os modelos ainda não concordam sobre o próximo passo, que é a ligação da água no Pacífico com incêndios, com secas e enchentes, etc., que o El Niño em si. Nosso problema é que esse não depende dos modelos. Agora, entre os modelos, se tem isso que também preocupa. Esse aqui é o tipo El Niño desse lado e La Niña para cá. E esses números são em ordem que conseguem representar aquela ligação entre a chuva na Amazônia e a temperatura da superfície do mar no Pacífico.
E esse número 1, que mostra melhor, é justamente aquele modelo mais catastrófico da Inglaterra, do Centro Hadley. Então, esse dá mais preocupação. Quando acontece El Niño, esquenta a água no mar, esse foi em 97, durante o grande incêndio de Roraima. Esquenta a água aqui, você tem mais chuva aqui na costa da América do Sul, vai ter a seca no norte da Amazônia, vai ter enchentes aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai ter outra seca na Etiópia, outra na Indonésia. E o problema é que é muito difícil conseguir um modelo de computador que mostre tudo isso acontecendo na mesma hora. Por isso que eles não concordam entre eles. Mas, do nosso ponto de vista, a única coisa que precisa é mostrar bem a ligação com a Amazônia. Não importa se está acertando para a Etiópia e outros lugares. E quando acontece, você tem incêndios como aqui. Esse foi em 2003, durante o El Niño Roraima. Foto do Reinaldo Barbosa, que trabalha comigo lá. Essas frentes de incêndio passam pela floresta, fica esquentando a casca na base de cada árvore, mata muitas árvores, que depois formam combustível para o próximo incêndio. Isso coloca o cenário para um ciclo vicioso que vai destruindo a floresta. E os modelos mostram um grande ponto quente em cima da Amazônia. Esse aqui é daquele modelo do Centro Hadley, que mostra assim, a temperatura aumentando, sobretudo ali na Amazônia. Agora, o outro aspecto, aquilo foi com o que se chama de sensitividade climática média. Se tem alta sensitividade climática, a Amazônia é uma mancha vermelha só. E essa não deve ser assustar demais com os números. Esse foi publicado em 2005 na revista Nature. Tem algumas notícias melhores depois. Mas os números assustam. Né? Esse vermelho é 14 graus. Né? Imagina um dia de 40 graus em Manaus, como se fosse 54 graus lá. Como seria? Realmente, a floresta não existe, nem a população humana. Só que esses números são muito incertos. Seria menor do que aquilo. Outra coisa que melhorou em termos de notícia, essa também saiu em Nature em 2006, foi uma revisão da sensitividade climática. Sensitividade climática significa quanto aumenta a temperatura média do planeta se for duplicar o teor pré-industrial do gás carbônico no ar. Lembra que antes da Revolução Industrial tinha 280 partes por milhão. Então, chegando ao dobro, 560, que seria mais ou menos no ano 2070, continuando as emissões de hoje, você ia ter um aumento X da temperatura em equilíbrio. Você pensava que era assim a chamada função de densidade de probabilidade. A coisa mais provável seria aqui, mais ou menos 3 graus. E você vê que não é simétrica. Tem muito mais probabilidade do lado de cima do que do lado de baixo. E tinha essa grande cauda de possibilidade de ter aumentos de 8, 9 graus, muito alto. Agora revisou com novos dados paleoclimáticos, etc., para diminuir esse cauda aqui. Ainda permanece no mesmo lugar o modo da curva, mas diminuiu o que define alta sensitividade e onde 95% da área embaixo dessa curva fica do lado esquerdo. Então, isso mudou aqui de 9,7 para 6,2. Mas ainda assim é muito alto. É muito importante lembrar de que, em termos de tomada de decisão, esses números altos são muito importantes, porque essa é uma probabilidade de uma coisa que seria catastrófica. Talvez o exemplo melhor seria a queda do prédio Palace 2, no Rio de Janeiro, em 98. Se você mora naquele prédio, seria uma catástrofe da coisa cair. E se alguém fosse perguntar para um engenheiro qual a probabilidade do meu prédio ruir e cair para baixo, e ele responde, provavelmente ele vai continuar em pé. Você vai ficar satisfeito? Você tem 50% de chance de ficar em pé e talvez 50% de chance de cair no chão. Não, quem mora no prédio tem que ter uma segurança muito maior.
mesma coisa aqui. Se responde que é 3 graus que vai aumentar duplicando o CO2, você está com 50% de chance só de segurança. E você precisa de uma coisa bem maior, que implica em tomar muito mais cautela. E isso afeta também a chuva. A Amazônia mostrada ser muito mais seca por aquele modelo e com uma ligação muito estreita entre o aumento da temperatura, essa é a faixa esperada nesse próximo século, e a diminuição da chuva na Amazônia. Lembra que esse é modelo, de novo, é daquele modelo do Centro Hadley. Mais aquecimento, menos chuva na Amazônia. Então, esse vai junto, porque quando a temperatura aumenta, cada árvore precisa de mais água só para sobreviver. Então, você tem uma interação entre os dois. E o que aumenta é o comprimento da época seca. Essa que realmente ultrapassa os limites das árvores e matam. E essas zonas vão migrando para dentro da Amazônia, tornando as áreas próprias para savanas e não para florestas. E quando tem o Niño, que seria mais frequente com o aquecimento global, é essa parte norte da Amazônia que é mais afetada. Lembra que tem também outro tipo de seca, como aconteceu em 2005, quando era a parte sul da Amazônia que ficou quente por causa do aquecimento no Oceano Atlântico, coisa que também se espera acontecer com mais frequência com aquecimento global. Os dois têm impactos muito graves na floresta. Agora, nós temos muitos dados de como isso afeta a floresta. Aqui ao norte de Manaus, uns 80 quilômetros ao norte, tem uma série de fazendas que foram assim, vendidos para grandes fazendeiros nos anos 70 e deixaram ilhas de floresta no meio das pastagens como parte de um experimento chamado Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Lá tem mais de 60 mil árvores que são etiquetadas e seguidas para ver quando cada árvore morre, por que morreu, etc., ao longo de mais de 25 anos. E hoje, aqui, uma daquelas reservas, a pastagem, e você vê as árvores mortas aqui, e todo aquele céu azul, onde antes tinha árvores que já morreram e caíram. É óbvio que as árvores que estão perto da beirada da floresta ficam morrendo muito mais do que as árvores dentro da floresta. Aí você vê com os dados que tem menos de 300 metros da beirada da floresta, tem muito mais danos às árvores e muito mais mortalidade. É justamente o mesmo tipo de situação microclimática, que é mais seca e mais quente ali do que dentro da floresta. E mais preocupante ainda são as grandes árvores que são mais afetadas. Aqui, com mais de 60 centímetros de diâmetro, vai ter uma grande diminuição do número de árvores, enquanto dentro da floresta está aumentando até essas árvores grandes. Tem outro experimento, esse do projeto LBA, que confirma totalmente isso. Lá perto de Santarém foi coberto 1 hectare de floresta no chão com esses painéis de plástico, que vão excluindo 60% da chuva. E aconteceu exatamente a mesma coisa. As grandes árvores começam a morrer primeiro e a floresta simplesmente morre, basicamente. Então, várias simulações têm saído nesse último ano, em 2007, por exemplo. Esse desmatamento leva a mesma coisa. Aumento da temperatura e diminuição da chuva. Então, vai na mesma direção que o aquecimento global, reforçando o efeito. E esse tem uma coisa importante, que saiu 2 trabalhos nesse último ano, esse de Sampaio et al., grupo do Carlos Nobre, no INPE, mostrando aqui que a parte oriental da Amazônia ia ficar com condições, mudando o uso da terra, ia ficar com menos chuva. Na época seca, passando 40% de desmatamento, tem uma queda abrupta na chuva. Então, é uma coisa que reforça isso. A questão é se isso está passando o chamado tipping point, um ponto de equilíbrio onde começa a cair e sem voltar mais mesmo se fosse tirar o desmatamento, o que seja. E esse aqui é o modelo mostra, aqui de volta para aquele do Centro Hadley, a floresta existe mais ou menos até 2050,
essa é a cobertura da floresta, fica mais ou menos 80%, e depois tem o derrocamento, e vai caindo e substituído por gramíneas, né, que são em uma savana. Outro trabalho também do grupo do Carlos Nobre, do Salazar et al., que analisou 15 modelos diferentes para ver qual a condição na Amazônia para manter floresta. E mostrou aqui que a maioria dos modelos nessa área amarela, basicamente tudo de Manaus para leste, a maioria dos modelos mostra que vira próprio para savanas e não para florestas. Agora, da parte oficial, essa que choca, que quando foi apresentado o relatório do IPCC, esse foi o que saiu na Folha de São Paulo aqui. Ontem, por exemplo, segundo a Folha apurou, a delegação brasileira fazia objeções a uma referência à savanização da Amazônia causada pelo aquecimento global, no texto final do sumário. Aí só o sumário que tem peso diplomático. Agora, essa é muito grave, é muito parecido com a situação nos Estados Unidos, onde o presidente Bush vem tradicionalmente negando a própria existência do efeito estufa. Se você nega o problema, então não precisa tomar ações maiores para resolver o problema. Aqui está tentando negar de que tem esse perigo para a floresta virar savana. Mas isso está mencionado em 4 diferentes capítulos do relatório e conseguiu entrar no sumário para tomadores de política, dizendo que até meados dos séculos, os aumentos da temperatura e as diminuições associadas da água do solo são projetados a levar a substituição gradual da floresta tropical por savana na floresta amazônica oriental. Essas duas estrelas aí significa que tem por volta de 80% de probabilidade de ser o caso. Agora, isso é uma coisa que depende de uma decisão humana, essa que é importante. Uma publicação em Climatic Change com a primeira versão daquele modelo do Centro Hadley, mostrando que sem nenhuma mitigação do efeito estufa tem uma explosão de mortalidade de vegetação a partir de 2050. O grosso é aquele grande mancha vermelha da Amazônia, não é mundial, mas é dominado por essa. Se for segurar o teor de gás carbônico em 750 partes por milhão, então segue essa aqui, mais ou menos um século depois que acontece a catástrofe. Se segura em 550, então segue essa aqui. Mas essa é talvez otimista em termos desses números para quanto é um teor. Aqui uma análise também publicada em Climatic Change, que mostra que com 550 partes por milhão de gás carbônico, ainda tem 75% de risco de passar 2 graus Celsius de aumento da temperatura média em cima do que tinha antes da Revolução Industrial. Se for segurar em 475, cai para 50%, e se segura em 400, dá para manter em 20%. Esse é mais ou menos o limite para manter a floresta amazônica. Então, é muito no interesse do Brasil para segurar a temperatura embaixo desses níveis. E é importante, voltando para esse gráfico, se vê esses diferentes cenários com muito diferença em termos de quantidade de gás emitido, mas leva uns 30 anos aqui antes de ter uma separação entre essas linhas. Quer dizer, tomando ação agora, só daqui a uns 30 anos que vai ver efeitos sobre a temperatura. Então, se não age agora, igual se você está controlando um grande navio, você vira timão e leva 1 quilômetro para fazer a curva. Não é uma coisa que acontece na hora. Lembra que no caso do Titanic, o pessoal viu o iceberg na frente e não conseguiu se desviar. É o mesmo tipo de coisa aqui. Você vê uma coisa acontecendo em 2050, se espera até 2030 para fazer alguma coisa, você não vai se desviar. Então, tem que tomar as ações agora. Mas, infelizmente, a posição diplomática brasileira é essa, que são contra qualquer metas para o gás carbônico. Isso entrando em Bali em dezembro do ano passado. Então, é muito importante, ao meu ponto de vista, de mudar essa posição
endossar 2 graus ou menos como o limite e assumir metas para isso. E o que tem de grande valor é essa, a floresta amazônica, que é um grande estoque de carbono, entre outras fontes de serviços ambientais, como o ciclo de água e biodiversidade. Então, é esse papel que tem que entrar na economia para ser remunerado, e o progresso até hoje é lento, mas pelo menos está começando. Obrigado. Professor Fernandes, muito obrigado. Anunciamos a seguir a participação do senhor Luiz Carlos Molion, professor associado e diretor do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas, Maceió. Ele é membro do grupo gestor da Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, como representante da América do Sul, graduado em Física pela USP, com doutorado em Meteorologia e em Proteção Ambiental pela Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Publicou mais de 30 artigos em revistas e livros estrangeiros e mais de 80 artigos em revistas nacionais e congressos, em particular sobre impactos de desmatamento da Amazônia no clima, climatologia e hidrologia da Amazônia, causas e previsibilidade das secas do Nordeste, mudanças climáticas, global e regional, camada de ozônio e fontes de energias renováveis. Com a palavra o professor Luiz Carlos Molion. 30 minutos, professor. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer a organização do evento por me permitir trazer para cá uma visão um pouco diferente dessa que o Philip apresentou. E eu vou tentar convencer vocês que os próximos 20 anos vai haver um resfriamento global. O sumário executivo do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, usa expressões estranhas para falar de um assunto muito sério. Assim, é muito provável, very likely, isso não é termo científico, very likely, que o incremento de temperatura média global seja devido ao aumento dos gases de efeito estufa. É a afirmação que está no relatório, no sumário executivo. Vocês notam, então, aqui, que até mais ou menos... Chega até lá, não? Acho que não chega. Até mais ou menos 1920, a temperatura permaneceu mais ou menos estável, frio, para de 0,3 graus abaixo do que está hoje. Depois de 1925 até 1946, houve um aumento de praticamente 0,4 graus na temperatura. Esse aumento é muito estranho. Por quê? No término da Segunda Guerra, o homem lançava cerca de 6% do carbono que lança hoje na atmosfera. Então, como explicar que esse aumento tenha sido devido às atividades humanas? É impossível, deve ter causas naturais. Curiosamente, depois da Segunda Guerra, quando a economia começou a se desenvolver, o consumo de petróleo, de energia foi maior, houve um resfriamento global entre 1947 e 1976. Esse resfriamento, embora o CO2 estivesse aumentando, e nós sabemos que a absorção do gás é logarítmica, quer dizer, quando aumenta um pouquinho a concentração, o aumento de absorção é muito grande, depois ele vai diminuindo. No entanto, com esse aumento de CO2 logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma redução da temperatura. E, finalmente, o atual aquecimento, que diz que esse está sendo causado pelo homem. Vamos analisar cada um desses. Só lembrar que naquela mesma época
entre 1920 aproximadamente, e 1940, o Ártico sofreu um aumento de mais de 4 graus na temperatura, como eu disse, sem interferência do homem. Houve degelo maior do que houve nesse ano passado, mas depois disso o Ártico se recuperou, porque houve um resfriamento, embora o CO2 continuasse a aumentar. Quem será o grande culpado da variação climática? Esse. O Sol. Incrível, né? 98,9% da energia que chega no planeta é usada para todos os processos. Vem do Sol. Notem que o Sol apresenta uma variabilidade muito grande na sua atividade. Vejam, por exemplo, esses flares, essas fáculas, como chamadas, tochas, enormes, né? Que se formam algumas milhares de vezes maior do que a Terra. E note que o Sol não é um astro puro, como a igreja queria durante o período da Inquisição, e que levou à condenação de Galileu. Porque Galileu tinha observado que o Sol tinha manchas. Mas a igreja dizia que o Sol era um astro puro. Então, o resultado, por sua insistência, Galileu foi convidado ou condenado a ser churrasquinho, virar churrasquinho em praça pública. Na época também existiam aqueles arranjos de lá para cá, e ele acabou sendo condenado à prisão perpétua em casa, o que, obviamente, ele gostou muito, porque aí ele vivia às custas do governo e não precisava se preocupar com a sua comida. Então, o Sol tem manchas. Notem, nos últimos 300 anos de observação, isso são dados do Observatório de Zurique, se vê que cada pico desses é um pico do ciclo de 11 anos. O Sol sai, então, com muito poucas manchas, praticamente 0 manchas, atinge um máximo em 4 anos e depois decai em 7 anos. E notem que superimposto a esses picos de 11 anos, existem picos, ou mínimos, tá? A cada mais ou menos 90 anos, em que o número de manchas máximos não atinge mais do que 50, 70 manchas. Tivemos uma no início do século XIX, uma agora no início do século XX, e, very likely, teremos uma nova agora, nesses próximos 22 anos. A partir de agora, nos próximos 2 ciclos de 11 anos, o Sol vai estar menos ativo. E isso tem implicações no nosso clima, porque vocês percebam que foi exatamente naquele período do início do século XX que o Sol atingiu seu máximo de atividade, coincide com aquele aquecimento que nós vimos antes de o homem colocar mais carbono na atmosfera. Outra coisa que interfere com o clima do mundo são vulcões. Os vulcões são agentes climáticos externos ao sistema. Veja que, por exemplo, na erupção do vulcão Monte Pinatubo, em 1991, em 3 semanas, estabeleceu-se uma cortina na estratosfera. Essa cortina aumenta a refletividade do planeta, rejeita mais radiação de volta para o espaço e a temperatura do planeta diminui, nesse caso, com relação ao Pinatubo, da ordem de 0,5 grau. Mas note que, curiosamente, aqui nós temos 2 tirinhas em que se tem 400 anos de história de erupções vulcânicas. Note exatamente neste período, entre 1920 e aproximadamente 1956, praticamente não houve nenhuma grande erupção vulcânica, o que fez com que a atmosfera ficasse mais transparente. Associando a maior transparência da atmosfera com
a maior atividade solar dos últimos 300 anos, eu cheguei à conclusão que aquele aquecimento, very likely, é devido ao aumento da atividade solar e ao aumento da transmissividade atmosférica e não a intensificação do efeito estufa. E o do período de 77 a 98, que foi que causou toda essa histeria global? Certamente, uma das coisas é que esse aquecimento não foi verificado em todas as partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, com 120 anos, uma série de dados, Estados Unidos continental, vocês observam que as temperaturas mais altas foram exatamente nos anos 30. De lá para cá, as temperaturas decresceram, e agora em 98, devido ao forte El Niño, como o Felipe mencionou, tivemos um pico de temperatura, mas de 98 em diante, nenhuma temperatura ultrapassou, de tal forma que, vejam onde é que chegam as coisas. O Dr. James Hansen, que é o líder do Goddard Institute for Space Studies, o Instituto Goddard para Estudos Espaciais, tinha publicado que 98 tinha sido o ano mais quente. Depois de muita pressão, em agosto do ano passado, voltou atrás e finalmente concordou que 1934 tinha sido o ano mais aquecido nos Estados Unidos e, obviamente, deixou 98 em segundo lugar. Mas dos 10 anos mais quentes, 21, 31, 53, 38, 39, são anos que foram muito quentes, em que a atividade humana de emissão de carbono para a atmosfera era muito baixa. Além disso, existem grandes problemas com as estações, os termômetros de superfície. Por exemplo, mudança na localidade da estação é um problema sério. A estação, quando muito, ela representa um raio de 150 metros em torno dela. Tirou ela dali, colocou ela para o outro lado, pronto, aquela série de temperatura morreu e temos que começar uma nova. O efeito da urbanização, chamado efeito de ilha de calor. Nas cidades chove, a água escorre, então não tem mais água para evaporar. Na natureza, a maior parte do calor vai para a evaporação, que refrigera a superfície. Não tendo água para evaporar, sobra mais calor do sol para aquecer o ar. Portanto, nas cidades, nós temos temperaturas maiores do que nas vizinhanças rurais. 2, 4, 5 graus a mais, conforme os estudos têm indicado. Ora, nós tínhamos cerca de 14 mil termômetros espalhados no mundo na década de 60. Hoje estão reduzidos a 2 mil. E os que foram fechados, abandonados, são exatamente os que estão em área de difícil acesso. Por exemplo, a Rússia fechou um monte de estações. A Sibéria é reconhecidamente uma região fria. Portanto, agora a contribuição dos termômetros, entre aspas, que mediam temperaturas baixas, para essa série, diminuiu. E isso pode ter feito, por exemplo, com que a série tenha aumentado, uma vez que a maior parte dos termômetros estão em grandes cidades. O que era Viena em 1740, quando começaram a medir a temperatura, e o que é Viena agora, no ano 2000? Totalmente diferente. Então, o efeito da urbanização pode estar influenciando isso. E também tem um detalhe que ninguém menciona, mas que é óbvio. O próprio método de cálculo da média. Tem país que soma a máxima, a mínima e divide por 2. O Brasil tem uma fórmula complicada como aquelas ali que vocês estão vendo embaixo. Então, até no que se refere à maneira de calcular, essa série é questionável. Então, esse aquecimento de 77 a 98, ele é questionável e pode ter ocorrido, em parte, devido ao efeito de urbanização, e em parte, como nós vamos ver, devido ao aquecimento do Oceano Pacífico e da frequência maior de El Niños que ocorreu no período de 77 a 98. Outra pérola do IPCC, a concentração de CO2 em 2005 ultrapassou o limite natural, que
que seria 180 e 300 ppm, nos últimos 650 mil anos. Primeiro eu vou dizer o que é um ppm. Um ppm, uma parte por milhão, é 1 mililitro de gás em 1 metro cúbico de ar. Pra vocês terem uma ideia, vocês peguem 350 ppm, peguem uma latinha de Coca-Cola, encha d'água e jogue dentro de uma caixa de 1000 litros para ver o efeito que ela faz. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que é 1 ppm. 650 mil anos. Precisa ser muito macho para realmente fazer uma afirmação desse tipo. Muito. Vamos ver. O Philip já mostrou que a curva de Mauna Loa cresceu de 315 para 379 ppm nesses últimos 50 anos. Esse crescimento está sendo atribuído ao homem. Mas, quem vê isso aí, pensa assim, poxa, o homem nunca se preocupou em medir CO2 antes? Climatologistas, não. Mas fisiologistas vegetais sempre tiveram o interesse de saber quanto uma planta consome. Então existem medidas de CO2, já desde o século XIX, que mostram claramente que a concentração de CO2 passou dos 400 ppm durante vários períodos, exatamente nos períodos em que a temperatura aumenta, ou seja, a temperatura aumenta e o CO2 vai atrás. Vejam aí, naquele período que houve aquele aumento de temperatura, entre 1925 e 1946, notem, aqui está a média atual. Vejam que vários desses pesquisadores, 3 deles prêmio Nobel, embora depois do prêmio Nobel dado ao Al Gore fica meio difícil crer, né, nessa instituição, mas 3 desses aí têm prêmio Nobel de Química e mostra claramente que as concentrações ultrapassaram os 400 ppm durante décadas passadas. O Felipe mencionou Saipol. Esse aqui é muito mais bonito, Vostok. É uma estação russa, na Antártica, com uma capa de gelo de 3.600 metros de espessura. Então a ideia era simples, brilhante. Faz-se aqui no canto direito, já que esse negócio aqui não funciona, tem um outro aí que funciona, não? Pega uma broca oca, faz a perfuração, vai furando, tira os cilindros de gelo e depois analisa o gelo e vocês percebem que tem umas bolinhas dentro do gelo. Se vocês olharem o cubinho de gelo da sua geladeira hoje, quando forem tomar um whisky, presta atenção que vocês vão ver que tem umas bolinhas lá. Agora eu tenho que ter 3 mãos para isso. Bueno. Então, extrai-se essas bolinhas e analisa a composição química. Depois, por um outro método, faz a datação do tempo. E o resultado está aí, essa curva, por Petit e outros. A curva de cima é do CO2, a de baixo é da temperatura, do CO2 a escala está à esquerda e a da temperatura está à direita. O Al Gore usou extensivamente essa figura. E aqui, nesse fórum, muito bem organizado, meus parabéns, mas deviam ter me proporcionado uma grua também, para que eu pudesse ir subindo e apontar para vocês onde vai parar a temperatura do mundo com o aumento. Ridículo. Vejam bem. Na curva de baixo, vocês têm temperatura. Eu passei a linha do zero, pontilhada em vermelho horizontal. Notem. Agora tem que trocar de mão aqui. Deixa eu ver se estou... opa, esse é melhor. Notem, esses picos são os interglaciais. No último 1 milhão de anos, a Terra passou por 9 glaciações. Cada glaciação dura 100 mil anos aproximadamente e é interrompida por períodos mais aquecidos, chamados interglaciais, que duram da ordem de 10 a 12 mil anos. Ora, é fácil fazer as contas. 90 vezes 100 mil,
dá 900 mil em 1 milhão, portanto, 90% do tempo este planeta está mais frio do que está hoje. Então é uma exceção o planeta estar num chamado interglacial. Note que nos interglaciais passados, nós temos ali o presente e temos aqui o passado, 420 mil anos atrás. Notem, este é o presente interglacial. Notem, temperatura mais alta 240 mil anos atrás, temperatura mais alta, é isso mesmo, há 350 mil anos atrás. Será que o homem também foi responsável por esse aumento de temperatura há 130 mil, 240 mil anos atrás? Claro que não. Isso é uma variabilidade natural do sistema. E onde é que estava o CO2? Não passou de 300 ppm. E hoje nós temos 380. Então, por que as temperaturas de hoje não são mais elevadas do que no passado? Duas respostas. Uma é que, na realidade, o CO2 não tem nada a ver com a temperatura. Na realidade, o CO2 sobe depois que a temperatura aumentou. A outra é a técnica que pode ser questionável. É uma técnica brilhante, mas não serve para nada. Inútil. Ou seja, não mostra, na realidade, a relação entre o CO2 e a temperatura. A temperatura sobe antes e o CO2 sobe depois. Olha que interessante. Os últimos 10 anos, aumento de temperatura, o pico, em 98, devido ao El Niño, e de lá para cá a temperatura foi mais baixa. E a concentração de CO2? Continua subindo. Se o CO2 fosse responsável pela temperatura, certamente a temperatura deveria continuar subindo. Mas vocês viram o inverno passado que vocês tiveram. E se esse CO2, o aquecimento, continuar desse jeito, nós vamos morrer todos congelados. Finalmente, o IPCC diz que é provável, aí é menorzinho ainda, likely, que o aumento de temperatura média global para o dobro do CO2 esteja entre 2 e 4 graus e meio. E é pouco provável, very unlikely, que seja inferior a 1,5. E aí vai uma catástrofe enorme de aumento de furacões, tempestades, o nível médio do mar subir de 20% a 60%. Isso é uma catástrofe, né? 60% da população mundial vive ao nível do mar. Se aumentar o nível do mar de 60 centímetros, vamos ter que fazer esse pessoal mudar todos de CEP. Ou seja, relocá-los para outros locais. Quer dizer, baseado nisso, não se pode tomar absolutamente nenhuma medida que seja séria. Por quê? Porque essas projeções, que não são previsões, são projeções, com cenários hipotéticos que podem não se realizar, são feitas com modelos que, por sua vez, são modelos muito rudes, muito experimentais, e que não se prestam à previsão. Falham ao reproduzir as estruturas do clima. Por quê? Porque eles não rodam com dados reais. O que o Felipe mostrou para vocês é uma farsa, uma maneira de se fazer as coisas. Por exemplo, eu rodo o modelo agora, aumento o CO2 e rodo o modelo com CO2 dobrado. Depois eu faço a diferença de temperatura entre uma rodada e a outra. Eu não mostro a temperatura real, eu mostro a diferença. Esse que é o grande lance, é mostrar a diferença. A diferença entre 10 milhões e 9 milhões é 1 milhão. E a diferença de 10 para 1 é 1. Então, a diferença não diz nada de aonde absolutamente a temperatura vai. Os modelos pecam, por exemplo, com relação a nuvens. A resolução espacial de modelos é da ordem de 100 a 250 quilômetros. Todos os processos físicos inferiores a isso têm que ser parametrizados. O que é parametrização?
é criar uma equaçãozinha que represente, por exemplo, o crescimento de nuvem. Isso depende do pesquisador. E se o cara não tiver com aquela equaçãozinha representando bem o processo, o que vai acontecer? O processo está errado. Tá? Então, modelos, por exemplo, não sabem fazer isso. Uma grande nuvem tipo cumulonimbus, ela literalmente curto-circuita o efeito estufa. Ela é como um tubo que pega calor aqui embaixo, joga lá em cima, e como lá em cima o efeito estufa é fraco porque falta vapor d'água, o principal gás de efeito estufa, de lá o calor é perdido por espaço. Então essas nuvens crescem, à medida que a água vai condensando, vai liberando calor, e o calor de 4, 5, 6, 8 quilômetros escapa para o espaço exterior. Veja essa figurinha que eu fiz para vocês, que mostra que durante esse período que o Pacífico esteve quente, de 77 a 98, nós temos aqui um buraco, uma chaminé, por onde o sistema Terra-atmosfera estava perdendo radiação para o espaço e assim controlando a temperatura. Os modelos não sabem fazer isso. Oceanos têm grandes problemas. Temperaturas prescritas. E aqui acho que é muito importante para deixar essa mensagem. Depois eu prometo que fica um pouco mais para as discussões. Nós percebemos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, que o Pacífico passa por uma oscilação chamada oscilação decadal do Pacífico, em que esfria nos trópicos durante um certo período, 20, 30 anos, e depois aquece. Vejam o que ocorreu entre 1925 e 46, aqueceu. Entre 47 e 76 o Pacífico esfriou. Entre 77 e 98 o Pacífico novamente aqueceu. Notem agora a semelhança que existe. Aumentou a temperatura, Pacífico quente. Esfriou, Pacífico frio. Aumentou a temperatura, o Pacífico quente. Isso é coincidência? Não sei, mas é muita coincidência. Notem nesse mesmo período a revista Time Magazine, em 1945, a Terra estava derretendo, em 77 estávamos indo para uma nova era glacial, e agora, de novo, a Terra está derretendo. Vejam a coincidência. Obviamente, existe uma frequência maior de laninhas durante o período frio do Pacífico, e existe uma frequência maior de El Niños durante o período quente, que foi de 77 a 98. Além disso, as correntes marinhas têm um papel muito importante. Por exemplo, a corrente do Golfo, ela leva calor para essa região do mar da Escandinávia. O vento passa por aí, pega esse calor e joga em cima da Europa. Portanto, isso seria um aquecimento local, dos termômetros locais e não global. Enfim, modelos, na realidade, precisam de certos ajustes. Quer dizer, chama de ajuste, mas na realidade você tortura o modelo até ele confessar o que ele na realidade não sabe fazer. Conclusão. Estou chegando lá, hein? Conclusão. Estimativas do carbono global. Fluxos naturais, 200 bilhões de toneladas por ano. Né? Fluxos do homem, 6 bilhões. Quer dizer, se tiver um erro de 10% naquela estimativa ali, já é 3 vezes mais do que o homem produz. Proposição do protocolo de Kyoto, reduzir em 0,3 bilhões. É como se eu devesse 1 milhão de reais para você e 30 centavos, e você fizesse questão de receber os 30 centavos também. Catástrofes sempre existiram. Está cheio de catástrofes. A maior seca do Nordeste foi em 877, 79. Levou Dom Pedro para lá e ele jurou que ia vender até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Ele não especificou qual a coroa, porque ele tinha várias mulheres. Mas na Ásia estima-se que houve uma perda provavelmente de 5 milhões de vidas. 1896, onda de calor nos Estados Unidos, só em Nova York matou 3 mil. 1788, 1921, 1887,
3 anos mais secos da Inglaterra nos últimos 250 anos. O furacão mais mortal, 1900 em Galveston, no Texas, que matou mais de 10 mil pessoas, num lugar hoje que tem uma concentração de população 6 vezes maior. Não confundir fenomenologia com vulnerabilidade. Quando a população aumenta, a sociedade se torna mais vulnerável para a mesma intensidade do fenômeno. E agora? Vai aquecer ou vai esfriar? Dados indicam que o Sol vai estar produzindo menos energia nesses próximos 22 anos. O Pacífico já entrou em 99 numa fase fria. Olha aqui, esse slide mostra que a situação de 99 e 2006 é semelhante à fase fria anterior. E o que vai ocorrer com o Brasil? No Brasil, nós temos uma correlação inversa. Quando o Pacífico está frio, chove mais no leste da Amazônia, mas em compensação chove muito menos no sul e sudeste. Nós verificamos, então, o período de 47 a 76 e percebemos que realmente esta região, que inclui o Rio Grande do Sul, o sudeste brasileiro e essa parte do Alto do Paraguai, deve chover menos, ou choveu menos, durante a fase fria anterior, de 47 a 76. Vamos lá? Vários impactos. E essa região aqui, que é considerada a região de expansão da soja, ou seja, oeste do Maranhão, sul do Maranhão, sudeste da Amazônia, parece ser a região que é mais afetada. Portanto, quem tiver investimentos aí em grandes plantações de soja, tome cuidado, porque nesses próximos 20 anos, é provável que com a redução de chuva local, acho que parou de funcionar também. E vejo aqui o nosso inverno do ano passado, em que as temperaturas estiveram, pelo menos em média, 3 graus abaixo do normal, julho e agosto de 2007. Mas note que a região tropical, a temperatura aumenta no inverno por conta que a atmosfera fica mais seca, entra mais radiação solar, tem mais nuvens, menos nuvens, entra mais radiação solar e com isso há um aumento na temperatura. Para terminar, está aí um cartunzinho dos 2 tubarões conversando-se. Na atual taxa de aumento do nível do mar, nós vamos ter que esperar talvez uns 5 anos para ir lá e comer aquele rapaz lá que está lá. E a pergunta que fica é, se não existe evidências, se não existe comprovação científica que esse aquecimento global é produzido pelo homem, a quem interessa esse aquecimento global? Será que é realmente o que foi falado? Por exemplo, países desenvolvidos não quererem que países emergentes como Brasil, Índia, China se desenvolvam? Porque se não tiver energia, não tem milagre, não tem como se desenvolver. Será que não são os próprios cientistas que realmente puxam isso? Nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, eram 600 milhões de dólares para pesquisa em clima. Hoje são 4 bi. Será que isso não faz diferença? E quem é contra? Será que não fica quieto com medo de retaliações ou perder emprego? Eu não me preocupo, sou funcionário público federal, concursado, professor de universidade. E tenho a máxima satisfação de usar esta cátedra aqui, esse púlpito, no Fórum da Liberdade, para vir e expressar a minha opinião. Muito obrigado. Professor Molhon, igualmente, muito obrigado pela sua participação nesse. Vou passar imediatamente ao período de debates, que, já adianto, foi reduzido em 10 minutos. Temos, portanto,
Ah, eu também gostei, não é assim que o jogo fala. Mas enfim, vamos ter que tocar o barco, até porque as exposições são brilhantes. A gente tem que procurar levá-los ao debate. E eu já vou começar, na verdade, sem fazer pergunta nenhuma, porque o professor Fensai, digamos assim, foi citado. Então eu acho que eu vou lhe dar um direito de resposta diante do que disse o professor Molion, né? Bom, obrigado. Bom, primeiro, eu acho importante defender um pouco o IPCC, né, que estava colocado como uma farsa, etc. e tal. E na conclusão, a comunidade científica como um todo, como se fosse uma conspiração dos pesquisadores. Eu faço parte do IPCC desde o início, e já foi em N reuniões, etc., e realmente, se tem alguma coisa, seria o contrário, não? Muitos são, assim, com posições ao contrário da opinião dos governos. Você vê a situação dos Estados Unidos hoje, onde o próprio governo tenta censurar relatórios oficiais, etc., na área. Canadá também fizeram pressão sobre pessoas, etc. Realmente foi o inverso disso. Né? Não era uma conspiração, era coisa saindo dos dados que eles têm. E eles têm muito mais dados do que o Luiz Carlos estava dando crédito aí. Esses registros de temperatura, por exemplo, tinha muito trabalho para tirar o efeito da urbanização. É uma coisa... Verdade, o problema com os dados, que cidades ficam crescendo e o asfalto, etc., tem muito mais calor, então se for usar os dados sem fazer nada, ia dar uma conclusão totalmente errada. Mas foi gastado não sei quantas milhares de horas de trabalho para tirar esses efeitos. E os dados mostram um aumento da temperatura. E, obviamente, muitas coisas indiretas, você vê o gelo derretendo no Ártico, os glaciais, etc., são coisas evidentes que acontecem com o aumento da temperatura, não é apenas o registro de termômetros. Em termos da relação do gás carbônico com a temperatura, foi mostrado alguns dados antes daquele série do Mauna Loa, do Havaí, que vai de 58 para cá. Dados do século XIX, etc., de pessoas estudando fisiologia vegetal. Então. Agora, é importante lembrar que o teor de gás carbônico varia muito entre diferentes pontos. Se fosse tirar o teor necessário com tanta gente aqui, ia ser uma coisa altíssima. Se tira numa cidade, etc., você tem valores bem maiores. O importante de Mauna Loa é que está num vulcão, numa ilha no meio do Pacífico, e longe de qualquer cidade, qualquer fonte, se tem um ar muito mais puro. E para conseguir dados assim comparáveis, tem que tomar muito cuidado. E eu acredito que muitos daqueles valores altos do século XIX são pontuais no laboratório de alguém que é totalmente possível ter esses valores, mas não é uma média global. Mas tem dados daquelas bolhas, de novo, no gelo de Antártica, que dá o teor de gases ao longo de centenas de milhares de anos, não é apenas do século XIX para cá. E outros que são indicadores de temperatura. Então, dá para ter uma correlação entre o CO2 e a temperatura que é muito estreito, mostra que tem alguma coisa. Agora, o Luiz Carlos colocou que a temperatura aumenta primeiro, então o aquecimento está causando aumento do CO2. Agora, não é só uma coisa causando outra. Você tem chamado retroalimentação aí, é um ciclo vicioso, uma coisa que é uma coevolução, as duas coisas aumentando e descendo em conjunto. Na medida em que aumenta a temperatura,
vai aumentar a respiração, vai esquentar o solo, muda o equilíbrio no carbono do solo que lança o CO2. Você tem um monte de coisa acontecendo que leva o CO2 a aumentar. E quando está esfriando, você tem todos aqueles processos no inverso. Então, o fato de ter essas coisas em conjunto não significa que o CO2 não tem um efeito. Ele faz parte do sistema natural. É bom explicitar que essa é uma das coisas, em termos dos modelos do IPCC, que foi deixada fora em termos da parte biosférica. Realmente, os modelos são super otimistas em termos do cenário que mostra por uma razão diplomática, não? Que eram 20 e poucos modelos que foram usados naqueles médios, aquelas curvas do caixinhos dourados. Então, aqueles são médias de modelos, 21 modelos no caso, mas só meia dúzia daqueles modelos tinha a capacidade de mostrar a retroalimentação com biosfera, com a floresta amazônica, por exemplo, morrendo, lançando muito gás na atmosfera que vai acelerando o aquecimento. Então, para fazer a coisa diplomaticamente aceitável, que cada país tem o seu modelo, quer que seja incluído, etc., eles basicamente desligaram aquelas partes dos modelos que tinham essa interação com a biosfera. Então, aquelas curvas são super conservadoras porque não estão incluindo esse efeito que leva ao aumento ainda mais da temperatura. Agora, finalmente falou também da escala dos modelos que seriam questionáveis por causa das nuvens, etc. É verdade que as nuvens são o ponto mais fraco da modelagem de clima. Mas existem coisas bem preocupantes com modelos mais detalhados. O grosso dos modelos climáticos, como o Luiz Carlos falou, tem uns 300 quilômetros de lados quadríneos que dividem a Terra para fazer a simulação, para caber dentro dos computadores disponíveis. Agora, existe também o chamado simulador da Terra, em Yokohama, no Japão, que é um ser de computadores interligados que é um monstro. Ele tem 100 teraflops de capacidade de processamento. Para ter uma comparação, todos os supercomputadores no Brasil juntos têm menos de 1 teraflop. E todos que tem nos Estados Unidos, que usam para esses modelos de clima, têm 15 teraflops juntos. Então, esse é um monstro que tem lá. E ele consegue simular a Terra com quadrilhos de 10 quilômetros de lado, em vez de ser 300. Então, ele não pega uma nuvem, não, mas é bem mais refinada. E em termos de correntes de ar, é muito melhor. E quando programado com o mesmo tipo de física que tem, por exemplo, naquele modelo do Centro Hadley, ele mostra picos de temperatura no meio da Amazônia acima de 50 graus Celsius a partir de 2050, coisa comum. Não a média, mas os picos vão subindo lá com muita frequência. É uma coisa assustadora para quem mora lá em Manaus. Então, eu acho importante de levar isso em conta. Apesar de todas aquelas incertezas que eu mencionei, os modelos têm um investimento incrível de pesquisa atrás disso, eles estão melhorando e eles conseguem mostrar o grosso da quadra, o aumento da temperatura, a relação com todos esses outros fatores, aerossóis, esses ciclos de intensidade solar que o Luiz Carlos mencionou, esses vulcões, tudo colocado dentro, você consegue reproduzir as temperaturas observadas com bastante concordância. Então, é muito importante tomar as decisões baseadas nas melhores informações que nós temos hoje.
E essas informações são aquelas que estão disponíveis no relatório do IPCC. Então, eu recomendo que entre em papel em monte assim, você pode pegar tudo de graça pela internet, do site do IPCC, e ver a quantidade de pesquisa que tem atrás daqueles números. Vou passar a palavra ao professor Molion, só queria fazer aos senhores desde já um convite feito pela Paula, ela não mandou o sobrenome, mas ela diz o seguinte: gostaria de saber se os dois topam se encontrar aqui novamente em 15 ou 20 anos para saber quem tem razão. Eu sei que o senhor vai responder ao professor Fenzaide, ele passa a palavra colocando a seguinte questão que veio do Fábio: qual o motivo de haver pessoas que pensam o oposto do senhor? Pura ignorância, má interpretação dos fatos ou há algo mais como interesses ocultos? Bom, eu vou deixar uma procuração, caso eu não esteja vivo, para daqui a 15, 20 anos. Eu quero dizer primeiro que o vapor d'água é o principal gás de efeito estufa. De longe, é o principal gás de efeito estufa. E hoje, na saturação que está o CO2, quer dizer, a quantidade de CO2 que existe na atmosfera já absorve tudo o que ele tem direito. Um aumento, dobrando o CO2, haveria um aumento de 0,12%, que, portanto, é inútil. Dizer que Mauna Loa tem que ser usado como standard, né? Como vocês viram aquela curva, por quê? Se vocês notaram, o Pacífico aquece, e Mauna Loa está no meio daquele aquecimento. Alguns anos atrás, o professor Molion, brilhantemente, tá? Proferiu aí, criou o efeito da cerveja choca. Quem venceu o efeito da cerveja choca? No momento que você pega uma cerveja geladinha, o garçom abre, você já está contribuindo para o aquecimento global, porque está liberando CO2. Coloca num copo e você percebe um monte de bolinhas saindo. À medida que o líquido se aquece e a cerveja não é tomada, de repente você olha, não tem mais bolinhas. O que foi que aconteceu? Nós sabemos isso do dia a dia. O líquido, ao aquecer, expulsa o CO2 que estava em solução. Ora, coloquem isso num planeta que tem 71% de oceanos. E coloque Mauna Loa numa região em que sofre essas variações de temperatura. Vai me dizer que o aumento de CO2 de Mauna Loa é devido ao fato de que o CO2 está distribuído homogeneamente? Não, é um efeito local de aquecimento do planeta, dos oceanos, que absorve menos ou emite mais CO2. Portanto, não concordo que Mauna Loa seja usado como o local mais apropriado, o standard, para medir CO2. Essa é uma coisa a ser pensada. CO2 não é vilão. É como tem aparecido na mídia. O próprio Filipe mostrou um jornal de ciência, mostrando CO2 não é vilão. O CO2 é um gás da vida. As plantas usam CO2, fazem fotossíntese, produzem amidos, açúcares e fibras, que nós, seres heterotróficos, usamos. Comemos e sobrevivemos. Se tiver 1000 ppm de CO2, as plantas vão crescer mais. A análise que a gente fez dos climas brasileiros e de outros climas, durante o período que ficou aquecido de 77 a 98, mostra que chove mais. É um consenso. Se você tem um planeta com 71% de oceano, aumenta a temperatura, aumenta a evaporação, consequentemente, vai chover mais. Mais chuva e mais CO2, a floresta amazônica tende a crescer mais se não for destruída. Não confundam. CO2 não é poluição. Quando falam em CO2, bota aquelas chaminés pretas atrás. Aquilo, poluição, pode ser controlada tecnicamente. Nós não precisamos reduzir o nosso crescimento econômico para reduzir CO2, para reduzir o crescimento econômico. Nós podemos sim exigir que as fábricas tenham controle, que as usinas
termoelétricas tenham controle e diminuam o material particulado e diminuam gases como dióxido de enxofre e gases de nitrogênio. Então, CO2 não é vilão. CO2 é um benefício para o planeta. Segundo, por favor, a mídia confunde totalmente a opinião pública à medida que a mídia mistura conservação de meio ambiente com mudança climática. São duas coisas completamente distintas. A conservação do meio ambiente é de extrema importância para a sobrevivência da espécie humana. Nós temos hoje 6,7 bilhões de pessoas. Daqui, no ano 2050, vamos ter 9 bilhões de pessoas. A conservação ambiental, a mudança de hábitos de consumo, conservação de água, de solos, tem que ser feita se nós quisermos que as próximas gerações sobrevivam. Aqueça ou esfrie. Para qualquer lado que for, não interessa. Conservação ambiental é totalmente distinta. E com relação aos modelos, não importa se o computador japonês tem uma velocidade de 100 teraflops, que ele faça 100 trilhões de contas por segundo. No nosso meio existe uma sigla, que é GIGO, GIGO, Garbage In, Garbage Out. Ou seja, se eu não tenho dados, eu posso ter uma resolução de até 1 centímetro no modelo, que não vai adiantar nada. Eu não vou criar, o modelo não pode criar dados. Se eu alimento o modelo com porcaria, eu não vou esperar que o resultado do outro lado seja algo brilhante. Então, era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu preciso encerrar essa etapa. Eu sou o primeiro a ficar chateado, porque realmente essa conversa pode ir muito, muito longe. O nosso tempo já está encerrado. O senhor quer fazer mais um rápido comentário? Eu lhe peço que seja breve, realmente, por favor. É breve, só para esclarecer alguns dos pontos que ele levantou, que eu acho importante, né? Dizer que a estação de Mauna Loa não está representando o aumento do CO2 porque está no meio do mar, realmente não procede. O mesmo aumento se mostra com outras medidas. Tem no Polo Sul, por exemplo, outra estação que mostra a mesma coisa. Menos variação anual por causa que não tem a biosfera do hemisfério norte, mas mostra um aumento constante da mesma forma. Agora, a ideia de que poderia ter 1000 ppm do CO2, isso seria uma coisa boa, com plantas crescendo mais, esse realmente é verdade que planta cresce mais com mais CO2, mas os outros fatores que vêm com o aquecimento global, que seria provocado com 1000 ppm, são catastróficos. A gente está frito mesmo se tem 1000. Esse é quase o triplo de hoje, é uma coisa que levaria a gravíssimas consequências. Então, a ideia de que CO2 não é o vilão, tem que ver o conjunto de coisas que CO2 faz, não é apenas o fertilizar o crescimento de plantas, também afeta o clima através do aquecimento global. Agora, em termos de chuva na Amazônia, é verdade que no mundo como um todo vai ter mais chuva com o aquecimento global, porque os oceanos estão esquentando, então evapora mais água e você tem que cair em algum lugar. Mas não significa que cada ponto no planeta vai ter mais chuva. E o que afeta mais lá é o El Niño, que leva a secas. Então você tem outros fatores e a inclusão nisso nos modelos que mostra o problema para a Amazônia. Em termos de conservação ambiental, obviamente é verdade que tem que conservar independentemente da direção de mudança, mas tem uma ligação com o aquecimento global, sim, porque o Brasil tem sua maior emissão de gases com desmatamento na Amazônia. Então, conservando a floresta lá, evite a emissão disso. Então, para o Brasil, é uma coisa essencial em termos de diminuir o impacto. E, finalmente, esse de garbage in, garbage out,
O que entra naqueles modelos não é tudo lixo, são todos os dados que nós temos hoje. Obviamente tem que continuar melhorando os dados, mas o importante é que você sempre tem que tomar decisões baseadas nos dados que tem naquele momento. Não dá para adiar mais uma década para ter melhores dados. E os dados que temos hoje mostram-se que o aquecimento global é um grave problema e tem que tomar as ações hoje. Professor Philip Ferenczi, professor Luiz Carlos Molhon, muito obrigado. Eu aceitaria o convite da Paula. Eu acho que vocês deveriam voltar tão rápido quanto possível para a gente poder. Tomara que a gente tenha. E tomara que tudo corra para o bem. Muito obrigado aos senhores todos. Daqui a pouco voltamos com mais uma etapa dos nossos trabalhos. Até já.